agora foi. Aqui. Não, eu estava prestes a derrubar, tudo Eu bem? vi. A tecnologia não estava conspirando para o nosso encontro. Tudo bom, Bruno? Tudo, e você? Olha, eu vou te contar que hoje eu tô super cansada. Hoje eu dei uma de pilota. É pilota que fala no feminino? Ou é Nossa, eu não sei, a gente tem que piloto perguntar para mulher? os jornalistas que Eles trabalham levam. comigo, mas eu chamo de piloto mulher, eu chamo assim, né? Igual presidenta, embora exista, eu É. falo, meu, presidenta, é um negócio estranho. Ô, Bruno, você tá preparado para responder mais do que perguntar? Porque eu tô assim louca para fazer 1000 perguntas para você. Nossa, eu me saio muito melhor respondendo, sendo entrevistado, sabatinado, do que bombardeando alguém de perguntas. Então fique à Ó, o vontade. Carlos tá dizendo que é piloto aqui, tá? É, ele é de Brasília. Tá bom. Obrigada, Carlos. É, olha lá em Corano. Já vão começar a comentar. Mas, Luciana, eu queria, acho não, lógico, a gente tem que começar com você se apresentando. Como é que você foi parar nessa posição de fomentar e fazer esse trabalho com o público feminino em relação ao empreendedorismo? Tá certo. Bom, eu sou a Luciana Mitre, sou gaúcha, mas moro há 25 anos em São Paulo. Você tá onde agora? Em São Paulo ou tá em Nova York? Precisamente em New Jersey, no sertão. Uhum. Tá bom. Não, eu amo Nova York, perdidamente, assim. Tô louca que você me convide para fazer um podcast. Já está convidado. Quando você me convidar, eu vou levar um monte de pesquisas que hoje eu não vou te mostrar, porque é para você me convidar, entendeu? Isso é estratégia. É Fechado. estratégia para você me chamar para Nova York. Eu preciso achar um motivo para voltar para Nova York. É uma cidade que eu gosto muito e já fazem mais de 5 anos que eu não vou, então estou morrendo de saudade. Mas enfim, o que aconteceu com a minha história, né? Eu quis te dizer que eu sou gaúcha porque eu tenho 56 anos e eu sou uma gaúcha bem tradicional, ou seja, na época em que eu era adolescente, jovem, a gente tinha uma certa programaçãozinha, né? E eu cumpri todos os requisitos, assim. Casei, acabei indo embora de São Paulo e eu casei com o meu primeiro namorado. Então eu comecei a namorar meu marido com 14 anos, nós casamos e o Marcelo, quando ele tinha 50 anos, ele teve um câncer muito agressivo e entre o diagnóstico e a morte dele foram 40 dias. Então eu tive uma dificuldade muito grande, Bruno, para me ver como uma pessoa, eu sempre falo para me ver como protagonista, né? Porque como eu tive a minha vida toda com o Marcelo, as minhas fotos da adolescente são com o Marcelo. O Marcelo estava no meu baile de debutantes, que era uma coisa que tinha no interior, né? Então, quando eu me vi sozinha, eu tive que me reinventar, me reconstruir. E até então, olha que interessante, depois eu quero te dar um número que você não vai acreditar, que eu acabei de ver isso agora na internet. Eu tive uma dificuldade muito grande por ser mulher. Isso que eu tinha minha empresa, sempre fui super, como é que eu vou te dizer, uma pessoa participativa da sociedade. Eu não era? Pode perguntar. Você antes, primeiro sinto assim muito por isso, eu imagino assim o baque que foi, porque entre a vida normal e um diagnóstico e 40 dias depois tudo virou de ponta cabeça. Mas você já trabalhava antes dessa fatalidade? Sim. É uma história muito bacana, inclusive, porque eu sou jornalista como segunda formação. A minha primeira formação eu sou psicopedagoga e que eu fiz jornalismo quando a gente chegou em São Paulo. Então eu queria trabalhar muito nessa área, sempre quis. Mas a vida já não dava mais, eu já tinha 2 filhos, enfim. E eu comecei a trabalhar então numa empresa, entrei de sócia numa empresa que fazia cursos no exterior. E aí eu acho que eu consegui juntar todas as minhas vontades, porque eu queria, na verdade, eu sempre quis morar no exterior, eu sempre quis ser uma correspondente internacional. Então, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu acho que eu vivi um pouco, eu criei um pouco aquele cenário que eu queria, né? Então, eu já trabalhava, sim, e isso que é o mais incrível para mim, né? Que foi assim o que mexeu muito comigo, porque eu trabalhava, eu viajava para vários países do mundo, mas olha só que interessante, você que é financeiro. E eu falo isso muito, não é que eu escondo essa realidade, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de te dizer isso. Bruno, eu não olhava extrato de banco, porque o meu marido era do
mercado financeiro. Então, a gente dividia os papéis. Você disse como que é recomeçar a vida sozinha? É assim, ó. Quando você faz uma vida toda juntos, eu fazia as coisas que eu mais gostava, ele fazia as coisas que ele mais gostava, né? E aí foi caminhando dessa forma. E uma das coisas que ele fazia e que eu nunca tive acesso, não tinha acesso, era a nossa vida financeira. Então, mesmo na minha empresa, era ele que despachava com o departamento financeiro. Então, foi, assim, muito difícil para mim. Muito, muito, muito difícil. E aí, logo na sequência, os meus filhos já estavam... Como eu sempre viajei muito pelo mundo, estar em outros países, pra gente, nunca foi fazia parte da vida dos meus filhos, né? Sempre fez parte da vida dos meus filhos. A minha filha, quando o pai estava doente, estava estudando no Canadá, fazia cinema no Canadá. Aí ela voltou e logo na sequência eles ficaram 1 ano comigo, porque eu pedi para que eles ficassem 1 ano em casa. E depois ele foi morar em Dubai e ela foi estudar em Barcelona. Então eu tive, além de eu ter ficado viúva, eu tive um ninho vazio. Isso tudo em 1 ano. Sabe assim, aquela coisa que a vida vai mudando, vai mudando, vai mudando. Sabe que é muito legal isso que você está contando, porque eu tenho uma amiga seguidora, que lógico eu não vou expor ela dando nome, que ela também é de uma outra cidade, perto da sua, ela é do Paraná, perto do Rio Grande do Sul, ou seja, não é de São Paulo, eu sou de São Paulo, que está recentemente passando por algo muito semelhante. Trabalhava com o marido faleceu, e ela está lá segurando as pontas. No caso dela, a filha é nova, tem 10 anos. Então ela troca mensagens às vezes comigo, pedindo uma dica aqui, outra lá, né? Mas por isso, continua, desculpa, é mais para dizer que não, mas eu acho que isso. essa história vai interessar muito. Você sabe o que salva a gente? Salva a gente são essas mensagens dos amigos, que a gente pode dizer, me diz o que eu faço. Tiveram casos assim, ó, de eu não saber o que fazer com os meus filhos. E eu, então... sabe aquilo que se divide? Eu não sei se você é casado, Bruno. Não. Mas olha só, a gente divide com o marido tudo, né? O que eu faço agora? Ou eu digo sim. Eu não sou atualmente, mas eu já morei com algumas mulheres e teoricamente eu fui casado. Mas seus filhos já eram, vamos dizer, formados, né? Já eram adultos, não? Não, o Leonardo se formou, o Marcelo morreu em setembro, o Leonardo se formou na GV em janeiro. Isso foi tão dolorido, assim, aqueles momentos, sabe, importantes da nossa vida, ele não ter participado. E a Maria Eugênia, naquele ano, eles têm uma diferença muito grande de idade. Naquele ano, o Leonardo se formou em janeiro e a Maria Eugênia entrou na GV em janeiro. Então, eu falei que eu fui sócia da GV por 10 anos. Quando um saiu, o outro entrou. Mas é muito estranho. Porque a gente acha que está pronto, mas a gente não está pronto, né? A Maria Eugênia tinha 17 anos. É uma idade que faz muita falta. E eu vou te falar uma coisa. A filha mulher, ela tem uma ligação maior com o pai. Então, ela tinha uma ligação incrível com o pai. Realmente eu senti muito, assim, essa partida do Marcelo. E aí, o que eu resolvi fazer? Quando eu senti que eu estava só, assim, 12 horas, 14 horas por dia, trabalhando desesperadamente, e aí eu fiquei sozinha também aos finais de semana, né? Porque uma coisa era, durante a semana ia passando, eu viajava muito, enfim. E quando as crianças já não estavam mais em casa, e aí teve um final de semana que foi assim, sabe aquele que muda tudo, foi fatídico, assim. Eu comecei a escrever numa sexta-feira e eu parei no domingo. Eu escrevi, como se eu estivesse escrevendo um livro. Mas a primeira frase que eu escrevi foi inspirando mulheres empreendedoras. Porque como eu montava programas no exterior para as empresas, para grandes empresas, eu sempre fazia a curadoria desses programas. Então eu trabalhava com Honda, Ipiranga, Volkswagen, enfim. E eu fazia a curadoria. Eu procurava, então, os melhores cenários para trabalhar aquele conteúdo. E eu falei assim, eu agora vou montar um programa só para mulheres. Porque agora este programa, a minha empresa naquele ano ia fazer 40 anos. E eu entrei na empresa como sócia quando a empresa tinha 30 anos. E aí eu falei assim, bom, esse ano eu vou fazer um programa só para mulheres, porque vai ser para mim. Eu vou montar um programa que eu preciso. Ninguém está me encomendando nada, né? E decidi fazer, então, na Europa, decidi fazer o primeiro Inspirando Mulheres Empreendedoras. Foi super rápido, eu montei do jeito que eu queria. Eu queria visitar empresas, eu queria fazer um curso na Universidade
católica portuguesa. E liguei para algumas mulheres que eu achei que fazia sentido para elas aquele programa. E a gente foi para Portugal. Foi a primeira vez na vida que eu viajei só com mulheres. Porque eu tinha preconceito. Fica atento nisso que eu tô te contando. Porque eu achava a mulher muito chata. Porque nos meus grupos era assim, eu levava às vezes 350 pessoas no programa. E dessas 350, 330 eram homens e 10 mulheres. As mulheres incomodavam o tempo todo. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero isso, isso não tá bom. Eu digo, gente, mas que raça é essa? Que coisa horrível. E eu tinha preconceito com isso, olha só que coisa séria. E aí, quando eu decidi fazer só para mulheres, para mim foi um desafio enorme. E aí a gente foi para Portugal, a gente visitou várias empresas onde as mulheres eram as protagonistas, elas eram as donas das empresas. A gente fez um curso na Universidade Católica Portuguesa e eu vou te dizer que o que foi mais incrível foram 10 dias. Eu não percebi o tempo passar. Eu só percebi que a gente tomava café da manhã junto, a gente passava o dia inteiro falando sobre vários temas, a gente terminava o dia junto e a gente ainda ia pro quarto uma das outras para falar outros assuntos. Quando terminou aqueles 10 dias, eu me dei por conta que o grande diferencial do Inspirando Mulheres Empreendedoras tinha sido... Vocês juntas. As mulheres. Aí troca. Foi assim, e aí elas pediram para que eu não parasse, porque era um programa que, aquilo que eu te disse, né, ele era para festejar os 40 anos da empresa e era em minha homenagem, porque eu queria, não era homenagem, era porque eu queria saber como é que as mulheres faziam, né? E aí nós montamos o segundo, que foi em Dubai, nós fizemos nos Emirados, aí a gente já começou a montar juntas, que é o perfil do Inspirando. A gente queria falar sobre o luxo, a gente queria estudar um pouco mais sobre atendimento, sobre o luxo. E o meu filho estava em Dubai. Obviamente que eu puxei o assado pro meu lado, sou gaúcha, né? Digo, vamos para Dubai. E aí a gente fez um curso na Sorbonne de Abu Dhabi. Olha aqui, quem é que tá falando? A Aninha, eu acho. A Dubai foi o máximo. Tem gente que foi comigo para Dubai. E eu levei... E a Bruna dizendo aqui, uma vez eu li que as mulheres só puderam abrir conta em banco sem aval do marido a partir de 62. Me identifico. Não, eu vou contar um número. Olha, antes de contar de Dubai, eu preciso contar uma coisa para vocês, que eu li agora sobre isso. Você sabe, hoje, 2024, eu fui apresentar a live antes e falei 1900. 2024, eu sou viúva, certo? Você sabe me responder quanto tempo uma viúva precisa esperar para casar? Sabia que tem isso? Eu imaginei que, tudo bem que o que eu vou falar é, do ponto de vista moral, tal, pode ser julgado, mas do ponto de vista legal, no dia seguinte. Foi o que eu pensei. 300 dias. Alguém que está aqui ouvindo, por favor, a Aninha está falando, procura isso na internet, porque eu li, assim, pode ser até uma informação errada, mas enfim, 300 dias. Sabe quantos dias os homens podem casar depois que ficam viúvos? Dia seguinte. 180. Metade. E eu ouvi uma frase que eu amei ontem, que um amigo me falou, que os diferentes precisam ser tratados de forma diferente. Eu amei isso, porque a gente ainda não chegou lá, Bruno. A gente, como mulher, a gente ainda não chegou na equalidade. Nós ainda temos muitas dificuldades enquanto mulher. E eu percebi isso quando eu fiquei sozinha, né? Mas eu quero voltar para Dubai para te contar uma coisa. Eu fui com 50 mulheres, entre elas a Ana, que está aqui nos ouvindo, que é dona da Nex, que é uma loja incrível. Deixa eu ver quem mais está aqui. E aí, a gente foi com 50 mulheres, só para te ter uma ideia, nós tivemos mais de 70 milhões de visualização. Porque essas mulheres eram mulheres super... elas eram influentes dentro da sua profissão, né? E a gente estava em meio à pandemia. A gente ouvia falar da pandemia, mas você já passou alguma pandemia na vida? Eu nunca, né? Nenhum de nós. A gente não sabia da gravidade. Mas nós voltamos no último voo da Emirates. E naquele momento parou tudo, né? Parou absolutamente tudo. Aí você falou, quando você me apresentou, quando é que eu me tornei uma referência. Foi quando eu decidi que eu não ia parar de falar. Porque quando começou a pandemia, que a gente voltou por opção, nós fizemos a quarentena por autorresponsabilidade, porque a gente disse, olha gente,
nós estamos viajando, todas nós ficamos, olha aqui, ó, voltamos no último voo, todas nós ficamos em casa, né, porque por uma questão de responsabilidade, não era uma coisa que ainda era obrigatória, mas enfim, logo depois disso, Bruno, a minha empresa tinha 30 funcionários e só trabalhava com o mercado internacional. Eu sabia que a minha empresa não ia adiante, eu tinha certeza disso, né, eu era uma empresária, eu sabia disso. E aí o que aconteceu? Eu decidi, nos próximos meses, depois da pandemia, eu decidi fechar a empresa e decidi trabalhar com um projeto que me dava muito prazer e que eu achava que aquilo era a minha missão de vida, assim. E aí eu decidi seguir adiante com o Inspirando. Por que eu tomei essa decisão? Porque lá eu parei de falar, depois da viagem de Dubai, eu parei de falar no Instagram. E as mulheres falavam comigo no direct, dizendo assim, minha empresa quebrou, meu marido foi demitido, eu fui demitido, o que eu faço? Luciana, por que você não fala mais? E eu não conseguia, Bruno, porque eu pensava assim, como é que eu vou falar sobre empreendedorismo? Ou como é que, uma palavra que eu tenho muito problema, sucesso, né? Porque sucesso para cada pessoa, sucesso significa alguma coisa. Eu falava assim, eu não posso falar de sucesso porque eu também, eu tinha vontade de dizer assim, eu também vou ter que fechar a minha empresa, né? Até que eu não aguentei, eu adoro falar, você tá vendo que você não tá nem conseguindo falar, só eu falo. Mas assim, eu decidi que eu então não podia ir para o exterior, mas que eu ia fazer o Inspirando Mulheres Empreendedoras Nacional. E aí a gente começou a fazer os nacionais. Hoje, 5 anos depois, nós já fizemos 10 edições internacionais, 6 edições nacionais, 10 internacionais, 6 nacionais, e este ano de 2024 nós vamos fazer 4 países diferentes. Então é isso, a gente tá... E assim, ó, o Inspirando, ele é um programa completamente diferente dos outros. Ele existe porque a gente vai andando pelo mundo. Nós temos 3 pilares, que é conexão, capacitação e inspiração. Porque a gente se conecta, a gente faz tudo junto, a gente decide o que a gente quer estudar, o que a gente quer fazer, para onde que a gente quer ir. E a gente aprende muito com isso, que é a nossa capacitação, né? E a gente volta enlouquecida. Todas nós voltamos enlouquecidas pensando no próximo encontro, quando é que a gente vai de novo. E é uma coisa de mulher mesmo. Eu vou verbalizar de uma outra forma, me diz se o meu entendimento está correto. O que você organiza, então, falando primeiro da parte internacional, são viagens, grupos só de mulheres, que tem esse propósito delas se desenvolverem, sempre com uma agenda, como é que você falou, né? Vocês vão visitar negócios e eventualmente uma universidade, etc., além de ter muita troca entre vocês. Esse é o modelo internacional, correto? Esse é o internacional, mas o nacional, ele é um pouquinho diferente. Porque no internacional a gente vai, né? Somos nós que vamos até a nossa pesquisa, a gente faz a pesquisa em loco, né? E no nacional, a gente traz as pessoas para determinados lugares. Por exemplo, eu falei o ano passado que eu não ia mais fazer Inspirando Mulheres Empreendedoras nacional. E eu vou te dizer por quê. Porque eu acho que do ponto de vista empresarial é muito importante que a gente avalie o negócio sempre, né? E eu percebi que quando a gente organiza as viagens internacionais, todo mundo precisa fazer a sua agenda com muita antecedência. Então, só para te ter uma ideia, a gente está indo agora em março para a Índia e o grupo da Índia fechou em 5 dias. Nós não colocamos o grupo da Índia, nós não divulgamos o grupo da Índia. Eu só avisei para as meninas que já viajaram comigo que teria Índia em março. Em 5 dias nós tínhamos 40 inscritas e 20 na lista de espera. Só para te ter uma ideia. E há quanto tempo atrás você programou essa viagem? Maio do ano passado. Maio do ano passado. Eu comuniquei a viagem, todo mundo se inscreveu, tá todo mundo organizado, então é uma agenda organizada. Eu já soltei a agenda de 2024. E né? Todas empresárias ou no meio tem uma dentista, uma executiva, tem de tudo? Então, a gente se apresenta como empreendedoras. O que é uma empreendedora, na verdade? Nós temos muitas empreendedoras que não têm CNPJ, que só tem CPF. O que significa isso? Eu, hoje, acho que empreendo muito bem na minha casa, porque eu não fazia isso. Não era eu que empreendia, hoje sou eu que empreendo. Então, eu sei da importância. A diferença das mulheres que participam do Inspirando é que não necessariamente são
Nós temos um perfil assim, são mulheres que já têm uma certa vivência, já têm uma certa vida constituída, um certo poder aquisitivo, onde elas conseguem já escolher as suas... Não é só uma questão de eu tenho que trabalhar porque eu preciso sobreviver, elas podem escolher um pouco mais, mas todas elas empreendem. Nós temos arquitetas, dentistas, donas de casa, nós temos todos... Tem muitas mulheres que viajam com a gente ou que participam do Inspirando e depois elas começam o seu negócio. É justamente porque, eu acho que o nome diz tudo, né, Bruno? É Inspirando Mulheres. A gente inspira, né? A gente mostra que é possível. E eu gosto muito de falar sobre o meu exemplo. Não é porque eu sou incrível, não. É porque foi muito difícil. Continua sendo. Eu continuo tendo muito medo. Eu tive síndrome do pânico, para você ter uma ideia. Porque eu pensava assim, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. E foram as mulheres que me mostraram que eu tenho capacidade. Né? Então a gente vai trocando muitas experiências. Agora, eu fico vendo como as mulheres fazem e fico fazendo igual. Entendi. Agora, embora você tenha afirmado, né, que você tem diferentes mulheres com diferentes profissões, entre outras coisas, uma é certa que elas têm em comum, é o desejo de serem melhor amanhã do que elas são hoje, de progressão, de, sei lá, autoconhecimento e tantas outras coisas que vocês devem trabalhar, né? Isso é... Exatamente isso. Tu sabe que uma das coisas que a gente tem trazido muito, e eu acho que isso também é uma característica pós-pandemia, né? Que é a questão do autoconhecimento. Quando você investe em você mesma, e eu costumo dizer que essas viagens, elas são um investimento, assim, priceless, né? Porque não tem como você colocar... são viagens de valor. Porque quando você sai do teu cotidiano, do teu dia a dia, e você começa a olhar outras realidades, outras formas de pensar, outras formas de viver, só isso já vale, né? Aí você se relaciona com mulheres que têm grandes empresas, mulheres que têm pequenas empresas. Eu, por exemplo, eu tinha um escritório que era um andar inteiro de um prédio em São Paulo. Hoje eu faço home office. E estou amando essa experiência, né? E eu tomei essas decisões todas junto com as mulheres. Por muitas vezes eu tentei desistir, né? Porque não é fácil, Bruno. Você sabe que empreender sempre é muito desafiador. E elas não deixam. As mulheres não deixam. Luciana, vambora, vamos junto. Então, essa sororidade, essa busca pelo conhecimento, isso é uma coisa para mim muito feminino. E olha só que engraçado. Muitas delas, porque nos eventos nacionais que a gente faz, nos encontros, os homens participam. Muitos maridos participam, muitos... no primeiro que eu fiz nacional, eu levei um susto, porque nós tivemos 30% de inscrição de homens. Eu falei, gente, será que eles não viram o nome do programa? Inspirando Mulheres Empreendedoras. E a participação dos homens foi tão importante, que... já faz parte, né, do nacional. Agora, o internacional eu ainda estou um pouco reticente. Porque eu acho que é um momento onde a gente tem uma entrega muito feminina. Eu nunca fui, assim, numa viagem só homens, né? Não sei se você já fez essa viagem. Não. Deve ser... Não, com amigos, três amigos. Não, já fez uma viagem só com homens? Já. A conversa é diferente. Sem dúvida. É diferente. Então, assim, a gente, enquanto mulher, a nossa diferença, que eu acho, é que a gente é muito mais emoção que o homem, né? Então, a gente consegue falar 10 assuntos ao mesmo tempo. E uma coisa que talvez eu tenha perdido. O nacional é uma vez por ano ou tem outra frequência? Então, este 2024, nós não temos nenhum nacional. Vou te contar o que acontece. Nós vamos ter um na Bahia, em agosto, e vamos ter um no Rio Grande do Sul, em novembro. Nenhum é nacional. Os dois são internacionais. O da Bahia vão vir países de expressão portuguesa, porque nós já fizemos um deles, um programa como esse, em Lisboa, que são 8 países que falam português e que eu acho que é uma forma muito mais fácil de começar essa conexão internacional, né? Fazer essa troca, as mulheres gostam muito. Então, essa é uma questão que vai ser em agosto.
E em novembro, no Rio Grande do Sul, que é o meu estado, inclusive vai ser muito próximo da minha cidade, vai ser em São Miguel, onde tem as ruínas, que é patrimônio histórico da humanidade, um dos lugares mais lindos que a gente tem no Brasil e ainda pouco divulgado. A gente vai fazer no dia 19 de novembro, que é o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, que no ano passado eu estava aí, nos Estados Unidos, não sei se você está agora lá, em New Jersey, né, você tá, que foi em Boca Raton, a gente fez em Boca Raton, o ano passado, dia 19 de novembro, que é uma data, então são datas que eu gosto muito de fixar, né, por exemplo, eu vou terminar essa live te fazendo um convite irrecusável, porque tudo que é feito ao vivo é quase um saia justa, assim, você não pode dizer não, entendeu? O primeiro foi você me convidar, que eu já consegui. Convidar para fazer um podcast em Nova York. Já aceitei, né? Eu já dei a ideia, você me convidou, eu já aceitei. O segundo, você sabe o que a gente vai fazer em março desse ano? A gente vai ter o IME, que a gente chama, que é o Inspirando Mulheres Empreendedoras. A gente vai ter o IME pelo mundo. Nós vamos fazer uma viagem de motorhome. Vamos gravar absolutamente tudo, porque eu nunca na minha vida fiz uma viagem de motorhome, eu nunca dirigi um motorhome. Não sei como funciona. E eu vou estar com mais 5 mulheres. A gente vai gravar, a gente vai fazer um documentário. A gente vai conversar com várias mulheres, vai conhecer algumas empreendedoras. Vai ser na Espanha. E a gente vai terminar no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então a gente vai trabalhar no... Deixa eu tirar aqui que tá entrando. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. A gente vai terminar em Madrid. E aí agora, depois que eu comecei a falar com você, eu decidi que eu quero aprender a andar de moto. Vou começar a fazer as perguntas para você daqui a pouquinho. E você vai ter que organizar isso para nós, Bruno. Vamos? Você sabe andar de bicicleta? Menina, eu sei, mas eu acho que aquele negócio, meu cérebro não funciona para fazer aquele negócio do pé da marcha. Não, essa parte é fácil. Essa parte é fácil. Até porque tem moto hoje que não precisa nem trocar marcha, né? Então essa ela funciona igual scooter. Mas o que é difícil aprender, não é que é difícil, mas o que dá trabalho aprender é ter equilíbrio. Se já tem equilíbrio, anda de bicicleta, imagina, anda de qualquer equilíbrio coisa. eu tenho. Escuta, Bruno, vamos fazer... Vou fazer um convite aqui, Bruno. Vamos fazer na Itália uma viagem? Com aquelas vespas. Para que eu participe? Não, você organiza tudo. Daí a gente vai conversar, a gente vai fazer uma reunião para ver se a gente vai permitir homens ou não, entendeu? Entendi. Mas se você organizar tudo direitinho, a gente até deixa você participar. Entendi. Olha só, aqui a Alana perguntou, Lu, qual a dica para uma empreendedora que está iniciando o seu negócio agora? Antes até de você responder, como é um pouco a agenda do que vocês fomentam nas viagens e nos encontros? Boa parte é essa agenda business de falar, sei lá, como é que você monta a agenda, quem que vai, quem que fala, quem que palestra? O que a gente busca sempre, depois eu te respondo, Alana, o que a gente busca sempre é trazer novos conhecimentos, falar um pouco sobre as inovações. Não é inovação do ponto de vista de digital, enfim, não é isso, tá? O que está vindo de novo. Por exemplo, a gente tem um programa que vai acontecer agora em Londres, em setembro, pela 3ª vez, que é um programa de co-hunting. Você sabe o que é co-hunting? Tenho até medo de chutar. Eu acho que eu sei, mas eu acho que... Vamos lá. Então vai lá, chuta. Eu vou deixar você chutar. Co-hunting? Co-hunting. Para mim, a palavra hunting é que é um caçador, né? Tá caçando. De legal, uma caça legal. Exatamente. Acertei? Na mosca, só que você não acertou o que faz o co-hunting. O co-hunter é um caçador de tendência. O co-hunter é um caçador de tendência. Só que esse programa de co-hunting, que a gente já vai fazer a 3ª edição, a gente trabalha em cima do que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. E é assim que a gente trabalha muito, é assim que é a nossa agenda. A gente não traz muito o que está acontecendo, a gente pesquisa o que vai acontecer. O que está chamando a atenção? Por exemplo, o mundo está olhando muito para o hemisfério sul, para a América do Sul, ele está olhando muito para a África. Por quê? Por causa da criatividade. Por causa da criatividade.
Cada vez mais a gente está buscando a questão da naturalidade, da criatividade, do fazer o novo. E isso é muito importante. Então, dentro do... Por que a gente está indo para a Índia, para as mulheres? Nós fomos para o Marrocos ano passado. E no Marrocos a gente tinha duas opções. Ou a gente ia para o Japão, ou a gente ia para a Índia. E a grande maioria escolheu ir para a Índia. Por quê? Porque eu percebi também que a gente está mais introspectiva, a gente está precisando mais trabalhar essa questão do autoconhecimento, essa questão do relaxamento, essa questão de entender um pouco como é que funciona o nosso cérebro. Então, a gente vai ter uma agenda de visitar empresas na Índia, mas a gente vai ter uma agenda muito maior de prestar atenção em tudo que a gente está vendo, né? Porque eu tive na Índia agora o ano passado, a sensação que eu tenho é que a gente está em outro mundo. Acho que foram 2 países até hoje que eu me senti dessa forma. Eu acho que um foi Cuba, não sei se você conhece Cuba. Não. A hora que eu desci no aeroporto, a sensação é que eu estava nos anos 50. Assim. Você volta no tempo, né? Os carros, é tudo assim. E aquilo foi muito incrível. E a Índia também. Foi um momento muito, muito, muito emocionante para mim. Muito. De tudo assim que eu vi, como é que eles se relacionam, como é que eles escolhem os pares, como eles escolhem os sócios. Tem que fazer mapa astral, ler a mão, astrologia é fundamental. Isso é muito bacana. É uma forma diferente de viver. Eu acho que... Você já foi para a Índia? Bem, não. Então, Bruno, vou fazer um convite para você. Já que você me convidou para ir para Nova York, eu vou te convidar para ir para a Índia em janeiro do ano que vem. Bora. Você vai amar. Porque nessa a gente está abrindo para os homens, tá? Essa viagem. Porque... e aí a gente vai... eu não sei como te explicar. É uma sensação completamente diferente. É como se eles vivessem num outro... Uma energia completamente diferente. Olha ali a Sandra. Vamos embora, Sandra. Eu fiquei de responder para a Lana. Eu esqueci a pergunta. Ixi. É a idade, Alana. É a idade, viu? Ela... Não sei, eu não anotei. Eu já rodei tanto Não, ela dedo. perguntou... Para quem está começando, para quem quer começar a empreender agora, né? Você sabe qual é a diferença das mulheres, Alana, e dos homens? É que os homens... eles pensam no negócio mesmo, né? Qual é o resultado, enfim, eles são muito focados no negócio, que é muito bom. Eu sempre acho que homens e mulheres têm uma complementaridade incrível, assim. E a mulher, ela primeiro decide, primeiro ela se apaixona, primeiro ela ama de paixão e ela quer muito fazer aquilo, e aí depois ela começa a estudar. Ela estuda muito. Então, eu acho que hoje, para começar um negócio, Alana, eu acho que tem que olhar o mercado. O mercado está muito diferente, ele está muito rápido, ele está muito volátil. A gente precisa realmente olhar o mercado e dentro do que você... dentro da pesquisa que você for fazer, o que te deixa feliz. Porque se aquele negócio não falar com você, você não vai aguentar esse negócio. Porque o que a gente mais tem dentro do empreendedorismo é desafio. Né? É assim, é um gol para 500 bolas fora. Então, a gente tem que estar bem resiliente. Mas também quando a gente faz um gol é uma delícia. É uma delícia. E a pergunta do Júlio. Como conseguir conciliar vida pessoal e profissional tendo tantos afazeres sendo mulher? Estava lendo uma pesquisa que é essa que eu vou levar para Nova York, quando eu for me encontrar com você. As mulheres gastam por dia em torno de 3 a 3 horas e meia com as questões da vida pessoal. Então, elas têm sempre menos tempo que os homens. Elas dedicam menos tempo para o trabalho dos homens. Então, quando elas estão trabalhando, é um foco absurdo, porque para elas é mais difícil. E ainda tem aquela questão da dupla jornada. Existe, sim, a dupla jornada até hoje. Chegando, por mais que eu acho que a gente está num momento bem bacana, assim, dos relacionamentos, né? Eu acho que... Eu vejo, por exemplo, eu tenho um filho casado já. Esse meu filho que mora em Dubai já está casado. Eu acho um amor o jeito que eles convivem entre eles, o jeito que eles... Não é que eles dividem,
as atividades. Eles fazem junto, não tem essa questão de dividir. É a mesma coisa, né? E isso é muito bacana, mas é muito complicado. Ontem à noite eu estava olhando essa pesquisa e eu estava com a minha filha. Ela tinha chegado de viagem, eu comecei a conversar com ela e eu falei sobre isso. Quem que fez essa pergunta? O Júlio. Júlio, eu falei assim, nossa, olha só, continua sendo muito desafiador para as mulheres empreenderem, é muito mais desafiador para as mulheres empreenderem do que para os homens. Não é fácil mesmo. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas para você nunca foi difícil, né, mãe? Você entendeu? Porque a gente não é do tipo que fica... A gente não fica reclamando, a gente vai fazendo as coisas. Tanto que ela disse, não, para você nunca foi difícil. É claro que eu sempre tive uma rede de apoio muito grande. Né? De novo, eu não faço parte daquele grupo que sofre para empreender. Sabe aquela questão assim? Não, eu sempre tive uma rede de apoio muito boa. Mas não é a mesma coisa. Tem coisas que eu tenho que decidir que sou eu mesma e que é diferente. Né? É completamente diferente. E para quem está assistindo e se interessou, como é que as pessoas podem, lógico, te acompanhar no Instagram, mas você tem um site onde elas veem, vai ter essa agenda, essa data lá, os tópicos que vão ser tratados são tais, custa tanto, como é isso? Então, olha só, o Inspirando, ele nunca teve a pretensão de ser um movimento, ele não tinha pretensão nenhuma. Né? Foi exatamente aquilo que eu te contei, a gente foi crescendo, a gente foi fazendo junto, a gente foi montando junto. Então, a gente tem um Instagram, a gente tem um site, que é um sitezinho ainda muito, muito tímido, mas a gente tem um Instagram, e lá no Instagram a gente tem o Linktree, e lá nós temos toda a agenda, com os programas que vão acontecer, com as datas. Conforme a gente vai fazendo a inspeção que eu falo é quando eu vou até o destino, eu analiso todas as questões, e aí eu volto e termino, entrego, né, para o pessoal que faz o custo disso, que é uma agência que a gente contrata, que faz o custo e a gente coloca para vender. Então a gente hoje não tem valor de nada, mas eu vou te dizer que a gente vai ter março já não tem mais vaga, né, que é a viagem para a Espanha, e depois, não, desculpa, fevereiro a gente vai para a Espanha, março a gente vai para a Índia, também não tem mais vaga. Nosso próximo encontro como viagem será em junho. Nós vamos para o México, é no aniversário do Inspirando, porque a gente faz 5 anos em junho, e a gente vai trabalhar em cima da história da Frida Kahlo. Vai ser a nossa grande personagem. Eu não sei se você sabe a história da Frida Kahlo, mas eu tô numa imersão dos últimos dias total, e quanto mais eu leio, ouço e procuro coisas da Frida, que ela vai ser a nossa inspiração nessa viagem, mais eu me apaixono pelas mulheres, que é essa questão do como a gente inventa, viu? Como a gente é forte. A gente é muito forte. E essa ainda, quem quiser, ainda pode ir. Essa tem uma lista de espera ainda, não abriram as inscrições, mas tem uma lista de espera. Eu vou contar o que eu não queria contar, mas eu vou dar um spoiler aqui para quem está nos ouvindo. Eu estou indo para o México na semana que vem, na próxima, para fazer a inspeção. Então, durante toda a inspeção, eu vou gravando, eu vou mostrando as coisas e vou falando, olha, estou pensando em fazer isso, estou pensando em mostrar aquilo, e eu vou conversando durante esses dias. As pessoas vão falando comigo, vão dizendo, olha isso, olha aquilo, e eu vou fazendo. Durante uma semana, eu faço uma pesquisa de campo, e aí eu volto, monto todos os detalhes, e aí a gente coloca para vender. Então, provavelmente, em março, vão abrir as inscrições do programa do México, que é junho. E aí qualquer mulher pode se inscrever? Qualquer mulher pode se inscrever. Qualquer. Então, assim, eu não conheço a Luciana, eu sou um estranho, eu sou uma estranha, mas eu quero fazer parte de um grupo, quero socializar, quero fazer amigos, quero aprender. Estou naquele modelo e isso acontece, certamente você sabe, não só com mulheres. Tem muito homem por aí que está num momento de vida solitário, sem muita perspectiva, enfim. Mas voltando, aí a mulher está afim, ela vai, se inscreve, chega no aeroporto, provavelmente vocês vão voar todas juntas, e lá você vai enturmar todo mundo e começa. Olha, inclusive
tenho um aplicativo, né, ainda não coloquei nome, até vou fazer uma votação aqui no Inspirando. Entra lá no Inspirando Mulher Empreendedora, no singular, e a gente vai falando por lá. Eu tenho um aplicativo que é tipo um Tinder. É mentira, isso é brincadeira. Mas olha só, as mulheres se inscrevem e uma das regras, presta atenção, a priori, você não escolhe com quem você vai ficar. Mas eu peço para que todo mundo fique em apartamento duplo. E o Tinder lá sou eu, tá? Porque aí eu começo... algumas eu conheço, algumas eu conheço todos porque eu falo com todo mundo, né? Eu entrevisto todo mundo. Mas eu, conversando com elas, eu fico pensando, olha, eu acho que fulana vai fechar com a ciclana, olha, eu acho que vai ser bacana. Então eu sou um Tinder de pessoa. Você é a matchmaker. Eu sou matchmaker, boa. Boa. E é isso, Bruno. Então nós temos mulheres de vários países falantes de português. Nós tivemos só uma vez uma pessoa que veio do Líbano, que só falava inglês, e ela saiu em 10 dias falando português. Ela saiu falando português, porque ela queria era se comunicar com a gente. E foi muito legal. Porque eu estou só imaginando o seguinte, precisa ter coragem de embarcar numa dessas. Assim. Não conheço a Luciana, não conheço ninguém dessa turma, vou me meter numa viagem, não sei nem quem é a galera. A pessoa precisa ter uma atitude liberta. Olha, eu vou te dizer que só precisa ser mulher, não precisa mais nada. A gente tem, para te ter uma ideia, nós temos algumas mulheres. Tem uma menina que começou a viajar com a gente com 18 anos, e ela viaja com a avó dela. E ela foi em praticamente todas as viagens do Inspirando. E esse ano vai ela, então a neta, a mãe, pela primeira vez, e a avó. Isso é incrível, né? E aí, quando eu brinco assim, gente, quando a gente abre as inscrições, pelo amor de Deus, se inscrevam. Porque quem já viajou com a gente, fica ali. Quando é que é a próxima? Quando é que abre as inscrições? Porque elas se inscrevem mesmo. Elas vão de novo. A gente tem um abraço aqui pro André, que tá falando para eu ir para a Itália visitar o Diogo e o Palmiro. O Palmiro é o cachorro do Diogo Mainardi. O Diogo tá morando em Veneza? Então, há um bom tempo. O Diogo também pode ir na nossa viagem de moto. Você pode, o Diogo pode, a gente vai fazer Então, mas eu adoraria como homem que existisse algo semelhante. Desde que eu sentisse assim, essa turma tem a ver comigo, eu acho que eu embarcaria numa dessa. Porque a vida topa fazer o Inspirando Homens Empreendedores? Porque a vida de empresário é muito solitária. É muito solitária. Tem alguns poucos amigos, tal, mas é bem solitária. Olha, é bem solitária. E aí você me fez uma pergunta antes, eu não sei se foi a Alana ou quem que perguntou, mas acho que foi você mesmo, que perguntou assim, mas o que vocês fazem? Qual é a agenda? Eu acho que tem essa questão da capacitação, e depois eu quero entender um pouquinho mais sobre você, porque eu sei que você trabalha bastante com capacitação também. Essa questão da capacitação, eu acho que tem tanta gente bacana que faz, tem o Sebrae que faz, tem universidades fantásticas. A gente não tem a pretensão de capacitar, em termos educacionais, de oferecer uma formação, né? O que a gente está propondo é capacitação, ou seja, a gente vai lá e a gente te desafia a procurar pelo conhecimento, né? E o que mais mexe com a gente, que é exatamente isso que você falou, a gente é muito sozinha enquanto empreendedora, porque é você que tem, no final do dia, é você que decide, né? É você que chancela na tua empresa. E é muito difícil, né? É muito complicado. Então, quando a gente tem esses grupos, a gente começa a divulgar, a trocar muitas experiências. Eu faço isso muito. As meninas também fazem. Luciana, tô pensando em fazer tal coisa. O que você acha? Eu digo, peraí. Não entendo nada disso, mas a fulana tem um conhecimento sobre isso. E aí a gente começa a se conectar. E quando a gente viaja, a gente volta cheia de negócios, cheia de collabs. Aconteceu uma coisa agora no Marrocos que eu adorei. Uma empresa... ela não é uma empresária, ela na verdade, o marido dela é dono de uma empresa muito grande e ela trabalha no financeiro da empresa, né? Ela é diretora financeira. E ela decidiu, no Marrocos,
a partir de conversas, ela decidiu criar um negócio só para ela. Ela então fez uma plataforma, olha que coisa bacana. Inclusive eu vi isso ano passado em Paris, que eu amei, que eu vi uma loja como essa. Ela fez uma plataforma onde ela vai ter somente mulheres, produtos de mulheres. Então ela vai vender nessa plataforma produtos que tenham história. E o primeiro produto que ela começou a vender foi uma marca, que é uma marca da Índia, que ela conheceu através do Inspirando. Então são essas conexões que se tornam em negócios reais, né? E eu acho que se a gente sentasse assim, em São Paulo, vamos fazer uma reunião para fazer negócio, não ia ser tão produtivo quanto a gente é mais visceral a partir de uma viagem, né? Porque a gente vai olhando olha isso, olha aquilo, e vai, olha, eu posso fazer isso, eu quero fazer aquilo, e todo mundo vai dando palpite, e a gente se sente realmente muito apoiada, muito apoiada. Eu tenho uma empreendedora que ela é uma das maiores empresas de têxtil da América Latina, que é a Maria Anselmi, está em Nova York, agora está na NRF. Não sei se você vai participar, você vai dar um pulinho lá? Vou visitar. Aproveita, Bruno, porque eu queria muito estar lá. Tá aí, né? E ela chegou na feira hoje e assim, ó, já me mandou 1000 coisas. Então a gente fica trocando o tempo todo. E isso acontece muito no Inspirando, né? A gente vai trocando e vai informando. Então é como se eu estivesse junto com ela. Aí depois ela manda o link, entra nessa reunião, depois vai ter depois que termina, né? Tem um wrap-up, a gente participa também. Então isso é muito bacana. Isso é quando a gente tem grupo, né? Um grupo faz isso, né? Eu acho que o grupo é importante nesse sentido. Vamos fazer, Bruno. Vou te passar aí todos os detalhes. Você faz o Inspirando Homens Empreendedores. Eu fico só imaginando que é um desafio sair com isso do zero e ter um grupo de caras que abrace uma história dessa. Falhar, tem interesse. Porque exige investimento, exige tempo. Não deve ser fácil. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Pode não parecer, tenho certeza que você vai rir do que eu vou te contar, mas eu sou tímida. E não parece, mas eu sou. Eu sou muito falante. Quando eu começo a falar, eu não paro de falar. Mas assim, eu tenho muita dificuldade com vídeo. Eu não tenho facilidade, né? E aí eu chamei um cara, conheci um cara que ele se chama Anderson Mendes. Ele treina speakers, ele treina o pessoal que vai fazer TEDx, sabe? E aí eu chamei ele para tomar um chimarrão. Então eu chamei ele para tomar um café, conversei. E aí, numa tarde na minha casa, ele me deu um mini treinamento de como que eu tinha que me portar. Não satisfeita, achei que eu ainda precisava dar uma avaliadinha no Anderson. Chamei umas amigas e digo, olha, tô interessada num curso. Até a Ana, que estava aqui, não sei se ela continua, mas eu chamei a Ana e chamei uma outra amiga e digo, olha, vamos fazer uma tarde, uma oficina para ver se a gente consegue aprender alguma coisa de verdade. A gente fez a oficina. Foi incrível. Eu aprendi muitas coisas com o Anderson e eu pedi para ele montar um programa para mim. Olha, eu quero que você faça uma oficina para as meninas, para ensinar assim, o básico. Ele montou, ele me entregou isso ontem. Ontem eu coloquei esse produto no Linktree. Falei, meninas, é o seguinte, ele vai nos dar 3 aulas, ele cobra tanto, inscrevam-se. E aí olha ali, Ana. Ana, nós somos um piloto, né, Ana? Foi lá na loja da Ana que eu disse, eu tô fazendo junto, né? Quando eu tô viajando junto com elas. Eu tô sentindo as mesmas coisas. Então, é muito legal. Eu acho que essa questão de você não ter a pretensão de ser perfeita, isso faz um Inspirando maravilhoso, né? Porque a gente vai fazendo junto. E atualmente você está baseada onde? Em São Paulo ou no Sul? Eu moro em São Paulo. Eu falo que pago o IPTU, né? Pago o IPTU em São Paulo. E olha que coisa engraçada. Eu viajo muito pelo mundo. Mas quando eu estou em São Paulo, eu fico em casa. Eu sou muito caseira. Parece que não também, né? Outra coisa que é uma... Eu amo ficar em casa. Eu amo... eu moro ali em São Paulo, perto do Parque Burle Marx. Então eu falo que eu moro no meio do mato, moro ali perto do Palácio Tangará. Então, aquela amplitude, aquilo me inspira muito. E eu também tenho alguns negócios no sul, em Santa Catarina.
que na verdade agora nem são meus, né? São dos meus filhos. Você sabe como é que funciona essa questão de herança. E são postos de gasolina. E eu, então, vou, pelo menos uma vez por mês, eu fico alguns dias no Sul, dando uma olhada e analisando como é que está indo o mercado. Mas quem cuida do negócio é o meu filho, que mora em Dubai. Entendi. É uma família muito maluca. É uma família muito maluca. Achei a sua história sensacional. Eu tenho certeza que mulheres que já não são suas seguidoras e fãs vão se interessar em conhecer mais seu trabalho. Você já comentou, lógico, que o seu Instagram está aqui, você comentou que é a melhor forma de te encontrar. Inclusive aqui a Sandrine dizendo, adoro. A Sandrine ela é de Santa Catarina. Aonde você mora, Sandrine? Me conta que eu tô indo para lá amanhã. Agora ela mora em Orlando, mas ela tenho até medo de falar besteira, mas enfim, ela é de Santa Catarina, não lembro a cidade. Mas agora ela mora em Orlando. Eu estive em Orlando agora em novembro. Sandrine, fala para nós onde você mora. Não, onde você mora não, onde você nasceu, onde Orlando, você cresceu, Olha ela falando para você. Sandrine, eu tava em Orlando agora em novembro, final de novembro. Joinville, vou passar por lá amanhã. Em Joinville, deixa eu te contar da cidade da Sandrinha. Sandrine, quando eu passo por Joinville, tem escreve aí, Sandrine, tem um restaurante, antes de chegar em Joinville, que é um restaurante alemão, que eu não sei o nome, é que os meus filhos estudaram em escola alemã, então eles falam perfeitamente alemão, e que tem uma sopinha, uma comidinha toda alemã, e aí sempre na ida a gente para nesse restaurante, na volta a gente para nesse restaurante. Em Joinville. Me formei em Itajaí, ela se formou na Univale. A Univale, Sandrine, olha aqui, virou conversa de comadre. A Univale chancelou o nosso primeiro Inspirando Mulheres Empreendedoras Nacional. Nós tivemos a participação de 1.500 pessoas, porque ele estava no meio da pandemia, então a gente não podia levar muita gente, a gente fez ele híbrido, e nós tivemos 33 professores dando aula em diversas salas. Foi muito legal, foi muito legal. E foi provavelmente a universidade que a Sandrine se formou, que é a Univale. Olha ela dizendo que vai te chamar para vocês se conhecerem. A gente se encontra no México, Sandrine, fica ali no meio do caminho. Você vai, eu vou do Brasil. Ela não deveria nem essa aí viaja mais que... Nossa, ela viaja muito, mais que comissário de voo. Agora é o seguinte, ó, eu quero saber uma coisa, Bruno. Você aceitou montar essa viagem de moto comigo? Então, não, eu aceito montar, mas aí tem que ensinar. Você vai sozinha? Eu só não entendi. Nada. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Essa viagem mulherada que não sabe andar de moto vai ter que aprender. Tem prazo. São os desafios, né? A gente vai marcar para 2025 e aí a gente tem o ano todo para fazer. É como corrida, não é? Começa assim rapidinho e aí vamos aprender. Tô aqui, o que eu puder contribuir, colaborar. Olha só, pensa a gente fazendo a Costa Amalfitana. Não, é muito bacana ali. Inclusive tem scooter para alugar, né? É um lugar ótimo para andar de scooter, porque e ainda mais no verão fica cheio, as ruas são muito apertadas, aí vira um caos. Então ali ficar andando de scooter é perfeito. Mas Você sabe o que é essa viagem que a gente vai fazer na Espanha agora em fevereiro? No ano que vem, a gente vai ter o segundo IME pelo mundo. E aí, a minha pretensão é colocar, assim, uns 10 motorhome na estrada. Que a ideia é que cada motorhome tenha 4 mulheres. Então, a gente vai viajar com cada uma, vai ter... Porque são equipes, né? São equipes que a gente vai formar para 2025. Não, contem comigo, o que precisar de suporte técnico dessa parte da moto. Eu dei aula de pilotagem muitos e muitos anos. Eu curtia muito fazer isso, mas aí chegou uma época que a agenda não permitia mais. Mas contem comigo. Mas a gente fica assim, inventando moda, se inspirando. E tu sabe que dessas loucuras que a gente faz, né? Que são coisas deliciosas. Nascem muitos negócios.
muitos negócios. É incrível. Sem dúvida. Bom, queria que você fizesse suas considerações finais. Foi muito legal esse papo. Eu tenho certeza que foi inspirador, especialmente para a mulherada, mas acho que para qualquer um. Eu acho que é legal você deixar de novo seu contato e deixar sua mensagem, seu recado. E me dizer depois quando é que você vem para cá para a gente fazer um videocast com Vamos calma, sim. um que dure horas. Pode deixar. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma frase que eu falei no primeiro Inspirando, e aí a gente hoje usa essa frase nos programas, que eu gosto muito, que é assim, ó, pensando em me inspirar, eu inspirei. Então, eu comecei o Inspirando porque eu precisava, né? Eu precisava, era como se eu precisava respirar. Essa sensação que eu tinha. Eu precisava. E aí eu disse, vamos pro mundo, vamos respirar, vamos inventar alguma coisa, né? E aí, essas mulheres todas que foram comigo começaram a criar, a serem corresponsáveis pelo Inspirando. Hoje o Inspirando não tem dono, como eu falo. Nós todas criamos projetos juntas. Eu crio a partir de dicas que as mulheres me dão. Então, eu acho que a nossa grande missão enquanto ser humano é inspirar outras pessoas, né? É através da nossa vida, né? Eu acho que a gente tem que levar uma vida bacana, interessante, não deixar ela passar. E eu tenho uma relação, assim, muito diferente com a vida depois que o Marcelo morreu, né? Porque eu vi o quanto ela é finita. É de uma hora para outra, né? Você não está preparado e pronto, acabou o tempo. Então eu acho que hoje eu tenho essa é como se fosse uma gana, né? Uma vontade de não perder tempo. Ou seja, a gente precisa viver, a gente precisa criar coisas, né? E quando a gente faz isso, a gente inspira um monte de gente. Então queria deixar essa frase assim para a gente pensar um pouquinho, que é pensando em me inspirar, eu inspirei, né? Vamos sair daqui inspirando mais gente. A Sandrine, por exemplo, tenho certeza que já está inspirada, que vai participar com a gente, que vai levar um monte de gente junto e deve estar cheia de ideias. E é isso que a gente quer, né? A nossa ideia é essa. Eu quero te fazer mais uma pergunta, mas antes disso, deixar um abraço para o Carlos Senise, que é um amigão meu de Brasília, um amigão aí de 20 anos, e ele estava aqui, fez vários comentários. As mulheres que quiserem bater um papo com você, porque afinal de contas elas ouviram, falaram, nossa, conheci aqui pela live, você marca e atende, conhece, explica Sim, e tudo mais? sim. Pode me chamar no direct, eu tô falando pelo Lumitri, né? Pode me chamar no direct, a gente sempre, eu converso muito. Amo, eu acho que isso faz parte, é o que me alimenta. Eu aprendo muito com cada conversa que eu tenho e a gente faz bastante isso, sim. Tá, e aí agora você vai assustar com a minha pergunta. E qual é o seu signo? Ai! Homem não Adorei. pergunta isso, né? Você entende de signo? Não muito, ou quase nada, mas só por curiosidade. Olha, eu sou de peixes, então eu passei a vida inteira achando que eu era sonhadora. Mas aí eu descobri que eu tenho um ascendente em Capricórnio. Então eu não sonho só, eu sonho e faço. Entendeu? Entendi. Então é isso. Bacana, vou pesquisar. Qual é o seu signo, Bruno? Eu sou taurino. Afe Maria, nossa. Você não sabe, meu filho é touro. Já posso dizer que eu te conheço muito bem. Que bom, então. Gosto muito desse signo. Bom, mas muitíssimo obrigado pelo papo. O convite para a gente bater um papo longo aqui no estúdio está feito. A gente mantém contato. O que precisar do meu apoio na aventura aí de ensinar a mulherada a pilotar moto, conte comigo. E vou dar uma pesquisada um pouco mais no seu modelo, tudo. Quem sabe a gente não cria uma versão para os homens dessa história. Eu vou adorar. Mas olha só, eu vou te esperar em São Paulo e você vai ter que tomar chimarrão. Tá, isso é fácil, essa missão é fácil. Uma outra coisa é que eu estou fazendo um post agora que tem a ver com a nossa live para as pessoas irem lá e quem quiser tirar mais dúvidas, comentários, falar o que aprendeu,
E lógico, estou aqui já envolvendo a Lu vai acompanhar lá e quem quiser também tirar dúvidas com ela, lógico, além do perfil dela, mas também comentar lá, ela participa com a gente. Você consegue colocar o Inspirando como colaborador? Bom, você sabe que no fundo quem está pilotando isso aqui é a Lana, né? Alana, Ela é a minha. por favor. É bom que ela até já ouviu, ela já estrutura. Ela Isso. acabou de falar sim. Eu olho aqui, eu olho, tem o WhatsApp aqui, ela falou sim, sim. Então, maravilha. Bruno, tá muito frio aí, Bruno? Para um brasileiro, tá. Para alguém que já mora aqui há alguns anos, tá bem tranquilo. Você sabe que eu passei muitos anos no Natal em Nova York. A gente ia muito, então eu amava, assim. Tô sentindo muito calor agora nessa época. Eu amo o inverno. Não tem. O inverno passado também foi muito tranquilo e esse também nada demais. Eu acho que é efeito do El Niño, né? Então tá tudo meio maluco. Até agora nevou um único dia, o que é super incomum. Já era para ter. O tempo tá muito pior e ainda não fez os menos 15, menos 20, que à noite é bem comum também chegar. Até agora acho que o máximo que bateu foi menos 5, e assim, tá muito tranquilo. Olha, a Sabine esteve com a gente lá em Boca Raton e foi incrível. Foi incrível Ela o tá nosso. dizendo no final de semana estou aí. Esse estou aí. De Nova York, porque ela mora em Miami. E o Senise me mandando um abraço também. Abração, Senise. Saudades aí. Vou Você sabe que eu amo, ele. sabe? Eu amo essa possibilidade que a gente tem de conversar. Eu amo essas lives. Eu acho que é aquela conversinha que a gente tinha antigamente na sala, né? Que chegava a visita, agora a gente faz isso digitalmente. Eu acho maravilhoso. Sou uma super adepta. A Sandrine não comentou, mas a Sandrine ela é sócia de uma das maiores operadoras de turismo que existe. Ela tem escritório tanto no Brasil quanto na Flórida. Então tá aí, de repente vocês inventam, você falou em conexão e inspiração, de repente vocês ainda inventam aí alguma coisa juntas. Com certeza, com certeza. Bom, muitíssimo obrigado, mas que tenha sido o primeiro papo de muitos outros que a gente vai marcar ainda. Não tenho dúvidas. A gente vai criar agora Inspirando Homens Empreendedores, então. Tomara. Obrigado. Querida, adorei falar com você. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz pela oportunidade de poder falar um pouquinho do Inspirando, porque já deu para perceber, né, que eu sou apaixonada por esse programa. Isso ficou claro. Eu que agradeço, foi muito bacana mesmo. Tá bom. Beijo para você e para todos. Tá bom, beijão. Tchau, Beijo. Tchau.